Já ouviu falar de carne cultivada em laboratório? Sabe como é produzida? Fica ligada aqui nesse vídeo que eu te conto tudinho, claro, com referências científicas. Hello, meus jovens! Você já deve ter ouvido falar de carne de laboratório. No vídeo que eu postei antes desse, eu falei de hambúrguer à base de plantas, que muita gente também chama de carne de laboratório. Nesse vídeo aqui, eu vou falar daquela carne que é cultivada no laboratório. Ela cresce dentro do laboratório e tem o apelo de ser mais sustentável e de não envolver a morte de nenhum animal. Fica até o final desse vídeo porque tem muita informação interessante. Você vai entender todo o processo, como é produzida, e eu vou te contar se ela é realmente mais sustentável. Eu vou explicar o processo de produção, ele é um pouco complexo, vai ser difícil no início, mas fica até o final que vocês vão entender tudinho. O processo começa com a extração de uma célula embrionária ou célula muscular de um animal doador, que pode ser de qualquer espécie, porco, bovinos, peixes. Essas células passam por processos enzimáticos para se tornarem células-tronco, que se proliferam e diferenciam até formarem miofibrilas. Tudo isso acontece com o uso de um meio de cultura dentro de um bioreator. Depois as células são transferidas para uma matriz para transformá-las no produto final. Alguns termos podem ser estranhos, como bioreator, meio de cultura. O que é tudo isso? Fica calma que eu já vou explicar. O meio de cultura padrão usado é o soro fetal bovino, extraído de fetos bovinos vivos no abatedouro. Aí, eles acharam que era muita crueldade usar esse meio de cultura, e obviamente é. Então eles pesquisaram para desenvolver um artificial, mas que não é tão efetivo quanto o soro, mas que basicamente é composto de fatores de crescimento, substâncias que ligam as fibras, vitaminas, minerais e hormônios, que são necessários para o crescimento das células. Eu fico pensando aqui, né? Tem muitas pessoas que acham que se usa hormônio na produção de frango e são preocupadas com esse assunto. E é importante lembrar que não existe hormônio na produção de frango, mas hoje em dia se fala de carne de laboratório como se ela fosse o alimento mais revolucionário que possa existir. E esse alimento usa hormônio para ser produzido. É um pouco difícil para mim entender isso ainda, como pode um alimento que utiliza hormônio não existir preconceito contra ele. Com a carne de frango existe e não se usa hormônio. E esse alimento que se usa hormônio ser um alimento que vai ser revolucionário para o consumo humano. Comenta aí no vídeo o que você acha sobre isso. Voltando para o soro fetal bovino. Ele ainda é usado como principal meio de cultura para a produção desse tipo de produto. Por isso, já vai por água abaixo o apelo que não se precisa abater nenhum animal para produzir essa carne. Para quem quiser saber mais, todas essas informações que eu estou falando aqui para vocês estão aí nas referências científicas da descrição do vídeo. Mas fica aqui que ainda tem muito mais. Eu preciso contar para vocês que depois desse processo todo no laboratório, o produto final não é uma peça de carne inteira, pessoal. Todo mundo quando vai no Google, né, digita lá carne de laboratório, daí aparece a foto de um peito de frango, de uma bisteca suína, de uma peça inteira de carne bovina, mas não é bem assim não. O produto final dessa produção de carne de laboratório são carnes fragmentadas, são pedaços, parece tipo carne moída. E só dá para fazer salsicha, linguiça, produtos à base de frango, né? Aqueles que são agregados de frango. Não dá para fazer uma peça inteira de carne no laboratório. Recentemente, novas pesquisas estão sendo desenvolvidas para recriar a consistência da carne de verdade no laboratório. Por isso, talvez, em breve, a gente tenha algo parecido com um bife sendo produzido no laboratório. Muita gente também me pergunta: já está no mercado esse tipo de produto? Onde que compra? Onde eu acho? A primeira venda desse produto foi feita em dezembro de 2020. Um restaurante em Singapura incluiu esse tipo de produto no cardápio
e é um produto composto por carne cultivada em laboratório misturada com proteína vegetal. E esse produto é de uma empresa americana. É algo similar a um nuggets de frango. Você acha que deve ter gosto de quê? Me conta aí nos comentários. É importante lembrar que essas carnes ainda não são produzidas em escala, mas várias pesquisas vêm sendo realizadas para tornar isso viável. Agora vamos para a parte que eu mais gosto, e o apelo da sustentabilidade. Essa carne cultivada em laboratório, ela emite menos gases de efeito estufa do que a carne convencional? Vou ler para vocês a conclusão de um artigo científico recente. A carne cultivada não é climaticamente superior ao gado. Seu impacto relativo depende da disponibilidade de geração de energia descarbonizada e dos sistemas de produção específicos que são utilizados. O que isso quer dizer? Quer dizer que se você não usa fontes de energias limpas para abastecer todo o processo de produção dessa carne cultivada no laboratório, não dá para assumir que o impacto vai ser menor que o da produção animal. Ainda mais se esse animal for produzido em um sistema de produção sustentável. Mas e o uso de água na produção de carne? Para quem não viu ainda, vou deixar aqui o card de um vídeo que eu explico que 95% da água utilizada para a produção da carne bovina é oriunda da chuva. E para carne de laboratório, será que é da chuva também? Dá uma olhada nas referências científicas que estão aqui na descrição do vídeo. Resumindo, não dá para fazer picanha, nem peito de frango, nem filé de peixe no laboratório. Além disso, não dá para reproduzir ossos também. Sabe aquela tramela de costela que se segura o osso assim com as duas mãos e vai comendo? Sem chance de fazer no laboratório também. Além disso, do ponto de vista de sustentabilidade, não tem como assumir que são mais sustentáveis. Depende do processo de produção que você compara os dois. E alguns sistemas de produção de carne ainda são mais sustentáveis do que esse produto. Tá tudo aí, ó, nos artigos das referências científicas. Essas carnes só vão viralizar se tiverem aceitação do consumidor. E aí, vocês acham que os consumidores de carne vão aderir a esse novo produto? Me conta aqui nos comentários também. Se você gostou do conteúdo, curte e compartilha com seus amigos, se inscreve no canal e segue o Priori no Instagram para ficar sabendo de todas as novidades que eu vou trazendo para vocês. Valeu, galera! Sucesso para vocês!